assim: certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Certamente, vamos repetir isso daqui, e aí você vai dizer na primeira pessoa, quando nós falarmos haverá bom fruto para a minha vida, e a esperança não falhará, ok? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Certamente haverá bom fruto para mim, e a minha esperança não falhará. Ou seja, sempre vai haver um bom fruto para a nossa vida. Quando não, então nós não perdermos a esperança. Quando nós temos esperança, tudo muda ao nosso redor. A esperança precisa fazer parte da nossa vida. Por isso que nós estamos nessa série de mensagens sobre a esperança. E diz assim a palavra do Senhor. Opa, desculpa, voltou aqui. Romanos 12, 2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações. Eu estava aqui, a hora que eu cheguei, um pouquinho depois que eu cheguei, estava conversando um pouquinho com a irmã Marlene ali, e a irmã Marlene dizendo assim para mim: pastor, as coisas estão encaminhando. E em alguns momentos atrás, talvez há uns 4, 5 meses atrás, ela chegou, estava bastante triste com uma situação que estava acontecendo com a família, e ela estava bastante machucada por isso. Só que esse período de tribulação passou, já está passando. Então, os momentos de tribulações, eles passam. Se você nem precisa ter andado de avião, se você então pegou uma estrada já, de carro, de ônibus, você percebe que numa estrada, não são todos os momentos que são gostosos. Principalmente o Joel, né, Joel? Imagina, tem momentos que passam uma tensão, algumas tribulações. Mas tem momentos que o chão preto, a pastora fala que gosta de viajar, né? A hora que a gente pega uma pista, ela fica de boa, né? Assim, porque ela gosta de ver o asfalto. Oh, meu Deus do céu, né? Tá vendo já? Então assim, mas será que naquela serra fica tranquilo? Com uma carreta vindo atrás? Não fica tranquilo. Então veja, existem momentos bons e existem momentos ruins. Só que quando nós temos esperança, nós acreditamos que nos momentos ruins, eles vão passar. Meu bem, ajuda o Lucas fazendo um favor. Eu preciso que ele vá lá para a coisa. Nos momentos, então, difíceis da vida, nós conseguimos ultrapassar as barreiras que então existem. Essa é a grande diferença de uma pessoa e da outra pessoa. Das pessoas que então vivem os momentos no Senhor e aquelas que não vivem os momentos no Senhor, tendo sempre esperança e confiando nos princípios que Deus tem. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Eu vou ler o 11, mas eu vou até o 14 também aqui, tá bom? Vamos ler o 11, 12, o 13 e o 14. Diz assim o texto: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja,
Quem é que sabe os pensamentos que tem para a nossa vida? É Deus. Deus sabe os pensamentos que Ele tem para nós. Nós temos uma perspectiva da vida. Nós temos um olhar pela vida. Porém, o grande objetivo, os grandes projetos, quem tem é Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão, você está na rota de Deus ou você está na sua rota? Você está no seu caminho ou você está no caminho de Deus? Quando nós fazemos o nosso caminho, nós erramos, e erramos muito. Quando nós então caminhamos da nossa maneira, nós passamos por muitos momentos de tribulações. Porém, quando nós colocamos a nossa vida no Senhor, no altar do Senhor, e passamos a viver da forma que Ele deseja, Ele nos guia, Ele nos coordena, e Ele nos leva então para lugares diferenciados. Esses são planos que Deus então tem para as nossas vidas. Esses são projetos então que Deus Ele tem para que nós venhamos a viver. Ele tem planos para a tua vida. Diga assim: Deus tem planos para a minha vida. Diga novamente com bastante força. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga: Deus tem planos para a tua vida. Agora você vai dizer para ele ou para ela: você ainda não morreu, porque os planos dele ainda não se cumpriu sobre a sua vida. E eu quero te dizer que você não vai morrer antes dos planos que Ele tem se cumprir para a tua vida. Não vai. Sabe por quê, irmãos? Porque os planos de Deus, eles não falham. Ele tem plano para a nossa vida. Ele tem projetos para a nossa vida. O homem faz cálculos, o homem faz projetos, o homem faz então todas as coisas porque nós sempre queremos o bem para nós e da forma que nós achamos ser certo, mas nem sempre nós estamos corretos. Na maioria das vezes nós somos egoístas, na maioria das vezes nós então sentimos alguma situação e fazemos então daquela forma. Porém, quando nós focamos no Senhor, nós passamos a entender que cada processo, que você vive, cada tombo que você cai e caiu, cada dificuldade e turbulência que você passou, foi só para te levar ao destino que Deus tem para a sua vida, te fortalecer e te deixar mais forte. Porque, queridos, para frente será maior do que o que aconteceu para trás. Eu vou repetir, talvez você não entendeu a esfera disso. Você já viveu para trás? Já viveu a sua vida, sim ou não? Foi boa? Foi. Teve momentos bons? Sim. Mas eu quero te dizer que para frente, o que Deus tem preparado para você é melhor do que o que você viveu para trás. É muito melhor, viu? Então, siga nesse caminho e viva nessa dimensão. Você precisa de esperança para investir em, primeiro, novos planos e projetos para a sua vida. Isaías 43:19 diz assim: veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Novos planos, novos projetos. Você precisa investir esperança. Eu sou um sonhador. Pode me chamar do que você quiser, mas eu tenho muitos sonhos. E eu disse, quando há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando Deus nos deu o projeto da Manancial, nós então começamos a desenvolver um plano, e nesse plano, Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração. E eu acredito que a igreja, ela não pode ser apenas um ambiente para nós estarmos aqui congregando. Ela precisa influenciar a sociedade. E eu acredito nisso. E então essa igreja, nós temos então vários pontos. Nós já temos um trabalho social muito relevante. E agora nós estamos indo então para a escola. Depois da escola nós vamos para a casa de repouso de idosos. E depois nós vamos para um orfanato. Então nós temos ainda essa missão. Eu não fecho os meus olhos nessa terra
antes de tudo isso se cumprir no nome de Jesus. E eu acredito que a maioria daqueles que estão aqui também verão todo esse projeto se completar. Agora, eu preciso ter esperança, eu preciso investir em esperança para projetos e planos novos para a minha vida. Ei, você tem investido em planos novos para a sua vida? Você tem tido projetos novos para a sua vida? Ou você é aquela pessoa, aquela lenga-lenga, que não sai do lugar? Aquela Maria mole que não se preocupa em avançar? Está vivendo uma vida? Não está confortável daquela maneira, mas não faz nada para mudar. Não investe em novos planos. Não tem então uma perspectiva para melhorar então a vida. Nós precisamos ter planos e projetos novos. Ontem nós estávamos aqui no casamento e eu olhei para os ar-condicionados e disse assim: está sujo os filtros, nós precisamos limpar. Aí o Tiago falou assim: pastor, eu vou limpar. Aí eu já perguntei para ele: mas quando? Aí ele disse: amanhã, pastor. Que horas? Olhe para cá. Você quer mudar? Quantos querem mudar aqui? Quando? Agora. Como você vai mudar? Quais os planos que você então vai estabelecer? A maioria das pessoas, quando sai daqui, não se lembra nem do que nós falamos. A maioria. Por que isso? Porque não leva a sério o que estão fazendo. Você só vai viver uma vez. Viva ela com toda a intensidade que você puder. Ele me mandou um vídeo muito forte na sexta-feira, William? Sexta-feira, né? Depois eu vou mandar na lista de transmissão para aqueles que têm na lista de transmissão. A pastora acho que até compartilhou no Face dela. Muito interessante sobre o meio e o fim da vida. Vale a pena você então viver com toda a intensidade que você pode. Mas você precisa ser uma pessoa decidida, queridos. O que destrói uma pessoa não é a falta de sonhos. O que destrói uma pessoa é a procrastinação. Que ela sonha, ela até olha para a situação, mas ela não dá o start para poder então acontecer os milagres. Start. Você precisa então dar o start na sua vida. Novos planos e novos projetos para a tua vida. Olha essa frase do Rick Warren, eu achei muito interessante, deixei ela aqui nesse esboço para você. Nem todo sonho que você tiver vai se realizar. Mas toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um grande sonho que você não desistiu. Isso é muito forte. Vai ter sonhos, Danilo, que não vai se realizar na nossa vida. Nós vamos ter alguns sonhos que não vão acontecer. Eu, por exemplo, eu tinha um sonho. Eu vivi em um ambiente onde meus pais separados, e o meu sonho quando criança era de ver os meus pais juntos novamente. E quando caía aquelas estrelas, você já viu aquelas estrelas cadentes? E aí eu parava e fazia o pedido. E qual o pedido que eu fazia? Que os meus pais voltavam. Eu tinha um sonho, mas esse sonho não aconteceu. Eles não voltaram, meu pai já morreu. Ou seja, esse sonho não vai se realizar. Porém, todas as realizações da minha vida precederam de um sonho. Então repare, você tem que sonhar muito. Alguns vão dar certo e outros não. Mas mais serão os que vão dar certo. Então por isso que você precisa ter muito sonho, muitos projetos, para que então isso aconteça na sua vida. Segundo, você precisa ter esperança para investir em recomeços para derrotas pontuais. 2 Coríntios 11, 24 e 26 diz a história do apóstolo Paulo.
E olha a história, quando nós olhamos, o apóstolo Paulo foi o cara que escreveu a maioria dos livros da Bíblia, foi o cara que ganhou então vários lugares. Olha que tragédia que aconteceu na vida dele. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Você quer isso para sua vida? 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. É mole ou você quer mais? Você acha que a vida é fácil, irmãos? Você acha que a vida é fácil? A vida não é fácil para ninguém. Tem alguém aqui que a vida é fácil? Talvez você é um jovem aí que vive das coisas da sua família aí, então é fácil. Mas você que tem responsabilidade, a vida é fácil, irmão. Cara, você recebe pagamento, você tem que pagar um monte de conta. Eu ainda dei risada esses dias que o Genésio falou para mim que o Renan mudou. Aí ele falou assim, mas tem que pagar água todo mês mesmo? Tem. O jovem quando casa não pensa que tem que pagar essas coisas, né, Genésio? Mas tem IPTU também, tem em casa. Você comprou casa, tem IPTU. Você comprou carro, tem IPVA. Ou seja, irmãos, você paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, paga para tudo. A vida é uma loucura. Você faz amizades que elas te traem. Você constrói relacionamentos que te abandonam. Você então começa a olhar para uma situação e de repente parece que ela naufraga. A vida, nós temos então constante momentos então de derrotas. Ou sua vida é só vitória? Nós gostamos de encher o peito e contar as nossas vitórias. Sim ou não? Mas contamos as nossas derrotas? O tanto de vezes que você caiu de bicicleta? O tanto de coisas que você já aconteceu na tua vida? Você pode dizer, Emerson, poxa, montei um motor, foi bênção, mas quantas chavadas na cabeça você já levou? Você precisa, irmãos, ter esperança para investir na sua vida após o momento de derrota. As derrotas fazem parte, mas o que nós não podemos fazer é deixar elas paralisar a nossa vida. Não pare com as derrotas que você teve. Não pare com os fracassos que você teve. Não pare. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não seria quem foi. O apóstolo Paulo sofreu tudo isso. Mas ele continuou. Mas ele avançou. Mas ele perseverou. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: recomece. Mesmo diante das derrotas que a vida te proporcionou. Eu acredito que a grande virtude do ser humano é ele conseguir se levantar depois de um tombo. É ele retomar a sua vida depois, então, de uma batalha perdida. Olha essa frase. Você não é um fracasso quando você perde. Você se torna um fracasso quando você desiste. Vamos falar essa frase comigo na primeira pessoa? Vamos lá? Diga-se comigo, eu não sou um fracasso. Quando eu perco, eu me torno um fracassado quando eu desisto. Eu não vou desistir. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Persevere na provação. Persevere nos momentos de dificuldades. Terceiro,
Você precisa ter esperança para investir em seu crescimento pessoal. Colossenses 3,10 diz: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu fiz uma reunião com a nossa liderança e eu apresentei para eles aqui um projeto de atualização. E falei sobre toda a liderança. Isso envolve em qualquer aspecto da nossa vida. Ela perde 20% da sua capacidade por ano. O que você sabe, se você não se atualiza, você perde 20% por ano. Eu fui motorista durante 4 anos da minha vida, dirigi então um caminhão. Se hoje, o Joel trabalha com um caminhão moderno. Se eu hoje entrar dentro desse caminhão, talvez eu não sei nem sair com o caminhão. Porque eu estou há 15 anos ou mais fora, né? Mais, né? Uns 20 anos fora. Então eu estou totalmente desatualizado. Quantos estão me entendendo? Um mecânico, aqui nós temos vários irmãos mecânicos aqui. Um mecânico, por exemplo, de 10 anos atrás que não se atualizou, consegue trabalhar hoje? Jamais. Porque tudo eletrônico, você bota o aparelho lá, já demonstra, não está o problema, e você então vai em cima. Tudo muda. Você precisa ter esperança para investir no seu crescimento pessoal. Você não vai conseguir manter um casamento da forma que você mantinha há 40, 50 anos atrás, que seus pais, que seus avós então manteram. Você não vai conseguir então, manter a sua vida financeira organizada da mesma forma de antes. Meu pai, por exemplo, cuidou de 7 filhos, trabalhando na roça. Só que na época você comprava um fardo de arroz, um fardo de feijão, sacão, e você então comia. Matava então um porco, meu pai criava porco. Você cria porco em casa, irmão? Você cria galinha lá para você comer lá? Você tem horta? Meu pai tinha. Meu pai tinha então, aquele chiqueiro grande com um monte de porcos. Eu me lembro que ele então, no final do ano, matava aquele monte de porco, dava porco para vizinho. Você já recebeu algum pedaço de carne dos seus vizinhos? Seus vizinhos de vez em quando pegam lá um saco lá de contrafilé e falam: vim trazer para você. Meu pai dava banda de porco, irmãos, para os vizinhos. Olha lá. Então pensa comigo, mudou tudo. Tudo muda. E se nós não mudarmos, nós vamos ficar para trás. Uma empresa, o Tonho é um dos empresários mais antigos que tem aqui na cidade, aqui, ó, o Tonho, né? Dá para manter uma empresa, Tonho, como você mantinha há 20 anos atrás hoje? O Tonho vende hoje 70% pela internet, não é, Tonho? 70% ou mais pela internet, fornece Mercado Livre, etc. e tal. Ou seja, as coisas estão mudando. Tudo está mudando. Dá para ser um cabeleireiro como eram os barbeiros de antes? Consegue manter como o Nalim? Eu me lembro do Nalim. Cortou meu cabelo, Nalim, finado. É Nalim mesmo que chamava, né? É o Nalim. Não dá, irmãos, não dá. Muda tudo. Olha para o seu irmão e diga assim: tudo muda. Diga assim para ele ou para ela: invista no seu crescimento pessoal. Agora, como é que você pode investir no seu crescimento pessoal? Eu vejo gente, irmãos, que não faz um curso, não faz uma atualização. Você tem que ir para frente. Irmãos, volte a estudar. Você que tem sonho hoje, faculdade está totalmente acessível, volte a estudar, vai fazer sua faculdade. Vai fazer um curso profissionalizante. Não tem mais espaço, irmãos. Irmãos, os orelha seca está acabando. Escuta o que eu estou te falando para você, está acabando. O mercado de trabalho a cada dia mais estão exigindo mais de nós, e nós temos que ter uma mente diferenciada. E vou dizer mais para você. A maioria das causas de crescimento precisa estar na nossa mente.
E você precisa se preocupar com o crescimento da sua mente, porque a maioria das pessoas estão vivendo com a mente muito fechada. Estão vivendo com a mente ainda no século XVIII. Não se atualizou, as emoções ainda estão totalmente desorganizadas. E se nós então mantermos esse perfil, olha essa frase de John Kennedy: o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Tem gente que se conforma. Você deve saber da história daquele homem. Conta-se a história, e se você não sabe eu vou te lembrar, talvez eu vou lembrar dessa história, que acontece as coisas assim de repente, na minha cabeça eu tenho que falar. Conta a história de um homem que tinha uma grande fazenda. E ele tinha uma casa bem simples, ele tinha então uma vaquinha de leite, e tinha então a família dele. Todos os dias ele acordava, tirava leite. Do leite, então, eles tomavam o leite, fazia o queijo, vendia o queijo e comprava comida. Todo dia a mesma história. Todo dia a mesma história. Uma vez chega um sábio, então, no lugar. E esse sábio, então, lá, começou a olhar para a situação, foram em duas pessoas. E esse sábio, para poder, então, dar uma virada na chave desse rapaz, desse homem, pegou a vaquinha que ele tinha e jogou ela no precipício. Matou a vaquinha do cara. E o rapaz que estava perto do sábio falou assim: você está louco? É a única fonte de comida que esse povo tem? Você vai matar? Você matou, vai morrer de fome. Passaram alguns anos. Voltaram esses dois novamente lá. E chegou lá, olhou, a fazenda estava já toda verde, cheia de produtos plantados, etc. e tal. A casa estava bonita, arrumada, pintada, estava tudo organizado. E chegaram e falaram: o que aconteceu com aquela família que morava aqui e tal? Somos nós. Ah, mas mudou bastante. Então, um certo dia, aí contou a história da vaquinha de leite. Um certo dia, a nossa vaquinha caiu, morreu. E aí nós olhou e falou: e agora? Vamos plantar, tem terra. Começou a plantar. Plantou mandioca, deu mandioca. Fez uma horta, deu a horta. Fez um curral, colocou um porquinho lá. Você já viu o porquinho criar, irmão? É que nem priar. Tem hora que dá cria de 10, 12. E aí começou a acontecer. E o povo teve muita grana, ou seja, moral da história. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: qual a vaquinha que está atrapalhando o seu crescimento? Fala para ele ou para ela: vamos matar ela hoje e fazer um churrasco? Tem gente que está com uma vaquinha aí. Está acostumado a pedir cesta básica lá para o prefeito. Vai lá, pediu para cesta básica para o prefeito. Aí pede uma outra coisa daqui e dali. Aí estão acostumados com aquele dinheirinho que chega, que mal dá para pagar as contas. Bata no seu peito e diga assim: eu tenho mais capacidade. Se eu fosse você, eu batia mais forte para acordar a sua vida. Diga assim: eu tenho mais capacidade. Diga comigo: eu posso chegar mais longe do que eu estou. Você pode chegar mais longe do que você está, querido. Invista no seu crescimento. Você precisa avançar nesse processo em nome de Jesus, amém? Invista no processo de crescimento emocional. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a saída da sua vida. Ou seja, cresça no seu emocional. Cresça no seu espiritual. Dedique-se à leitura pública da palavra, da escritura, à exortação e ao ensino. Ou seja, cresça, no seu espiritual, cresça na vida acadêmica e profissional, apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida, Provérbios 4,13, cresça, vai estudar, vai se profissionalizar, vai mudar então a sua vida, e etc e tal, não pare de crescer. Crescimento significa mudança, e toda mudança implica o risco de passar do conhecido para o desconhecido. Diga assim comigo: toda mudança
gera uma insegurança. Eu me lembro que quando eu trabalhava então de motorista, eu tinha um bom salário, já me foi proposto para trabalhar de vendedor. E o meu salário, entre aspas, poderia cair bastante sendo vendedor. E eu fui então trabalhar de vendedor, mas Deus mudou a história dali. Eu trabalhei mais uns 4 anos, deixei um trabalho de vendedor. Talvez hoje eu ganharia uns 13 mil reais por mês, sendo vendedor então da Nestlé. Deve ser mais ou menos isso que eles devem estar ganhando hoje. E eu deixei esse trabalho para viver então daquilo que sobrava do meu caixa, que eu montei uma videolocadora pequenininha. E a partir dali então começou a nossa vida empresarial. Ou seja, toda mudança traz risco. Toda mudança traz uma insegurança. Nós estamos vivendo um momento de projeto que estamos aí totalmente vivendo em risco, né? Nós estamos assim, né, em um projeto transitório na nossa vida profissional e risco, até esses dias eu falei para a pastora, né, eu falei assim, ó, você tem que estar comigo, ou você está comigo ou você não está. No quesito, não no casamento, né? Entenda bem, senão alguns aí endemoniados podem sair falando que o pastor está pensando em separar. Não, é no negócio. Já vou falar já logo, para queimar já logo. E aí eu falei assim para ela, ou você está ou você não está, ou nós vamos para frente ou nós não vamos. Porque perder faz parte do negócio. Aí ela, tá bom. Não convenceu muito não, mas estou tentando. Toda mudança traz uma insegurança, traz risco. Diga assim para o seu irmão, toda mudança que você fizer na sua vida vai te dar um gelo na barriga, mas vai em frente, no final vai dar tudo certo. Não tem uma pessoa que deixou o trabalho de carteira registrada e montou uma empresa que não ficou com medo. Não tem. Não tem uma pessoa que fez uma transição de emprego que não ficou com medo. Mas no final sempre dá certo, porque Deus vai abençoar a sua vida de uma forma especial. Amém? 4. Busca por cura pessoal. Você precisa buscar, você precisa ter esperança e investir em cura pessoal. Jeremias 33:6. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Aleluia. Então veja bem, para nós termos prosperidade e segurança, nós temos que ter cura. E a maioria das pessoas não rompem porque estão presos no passado, não estão curados. Ontem nós estávamos lendo uma matéria, se você não segue, vale a pena seguir ele nas redes sociais, pastor JB Carvalho, um pastor muito relevante de Brasília, está fazendo um trabalho muito abençoado lá, e ele postou sobre a história do Coringa. A pastora viu, mandou para mim, e eu li. A história do Coringa é exatamente de um garoto frustrado. Quando você é uma pessoa frustrada, você nunca vai conseguir romper na sua vida. Por isso que esse trabalho que o Dani faz no 30 semanas é fundamental para a nossa vida. Porque é curando as emoções. Você só consegue viver o hoje de uma forma especial se você for curada do ontem. Nós atendemos diversas pessoas e nós vamos olhar então pessoas que hoje não conseguem ter um casamento feliz e abençoado, porque algumas foram violentadas, algumas foram decepcionadas, algumas cresceram num ambiente dessa forma e etc e tal. Todos os problemas que nós então possuímos é por causa de alguma questão que aconteceu no passado, por traumas e projetos que o inimigo então colocou sobre a nossa vida lá atrás. E para isso nós precisamos investir em nossa cura. Você precisa ser curado. Você precisa ser curada. Queridos, só uma pessoa curada consegue curar. Só uma pessoa liberta consegue libertar. Só uma pessoa que realmente tem a vida curada consegue ter uma família curada. Então que você possa buscar essa cura para a tua vida. Que você possa investir na sua cura. Pastor, e como eu posso investir na minha cura? Estando na presença de Deus, participando dos treinamentos, participando dos... Quantas pessoas que aqui estão que fecharam o ciclo já do 30 semanas já, que já encerraram o ciclo, ou que estão nesse ciclo fazendo 30 semanas? Vamos lá. Talvez 15%, 10% da igreja. 10% da igreja. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, aqueles que não fizeram. Para nós foi um divisor de águas. Para a pastora ainda mais ainda. A pastora, a Ângela também foi um caso desse.
A Ângela também tem um testemunho muito forte. Elas duas. Na primeira reunião que eu fiz aqui do 30 Semanas, eu coloquei todo mundo aqui em cima do altar aqui, quem ia ministrar no 30 Semanas. Não era quem ia participar, é quem ia ministrar. E comecei a falar com eles aqui. Mas desbundou aqui num choradeiro aqui, a pastora com trauma do pai que abandonou ela quando criança, que pensava que já estava tudo vencido e não estava nada vencido. A Ângela com um monte de pereba para trás e virou um regaço. Foram curadas, transformadas. Olha que bênção que estão avançando. Melhor momento da vida delas. Eu posso falar que a pastora está vivendo o melhor momento como mãe, como mulher, como pastora, como tudo. Na vida dela foi esse ano, de o ano passado para cá, ela mudou assim completamente. A Ângela, eu nunca vi a Ângela tão feliz no trabalho aqui no ministério como ela está vivendo hoje. Por quê? Porque foi curada. Invista na sua cura. Invista então no crescimento para a tua vida. Você precisa crescer de uma forma especial e só vai crescer se você então for curado. Eu quero ler novamente Jeremias 33:6 para você entender. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Diga assim comigo: prosperidade e segurança vem através da cura. Quinto e último, você precisa investir esperança para relacionamentos com propósito. E aqui então, eu quero encerrar essa mensagem. Provérbios 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito. Preste atenção no que eu vou falar para você. Queridos, a nossa vida, nós geralmente, os nossos relacionamentos, uma boa parte não são com propósito. Quem são as 5 pessoas que você mais convive hoje, que você mais fala no WhatsApp, nas redes sociais, ou que você mais então conversa com elas? Essas pessoas faz e fez você ser quem você é. Isso é um fato e não tem como mudar. Cadê os jovens aqui que ainda não casaram? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Todo mundo que ainda não é casado ainda, levanta a mão. Os jovens, adultos que não são casados ainda. Por que você namoraria com uma pessoa sem pretensão de casar com ela? Já parou para pensar sobre isso? Hoje em dia, é aquela história de namorar daqui, ficar daqui, ficar dali. Para quê? Qual o propósito disso? Carne, desejo. Virar o zoinho. Vira o zoinho agora, irmão. Depois você vai levar uma bordoada que vai ficar com o zóio virado pro resto da vida. Invista em relacionamentos com propósito. Namore com pessoas que você sabe que elas estão com o mesmo propósito que você está. Se relacione com pessoas que estejam com o mesmo propósito que você está. Meu irmão, quais são os nossos amigos que nós temos hoje? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não tem gente boa que fica perto de pessoa ruim e não se torna uma pessoa ruim. Sabe por quê? Isso é igual praga, irmãos. Pega. Fica perto de um fofoqueiro. Fica perto de uma linguaruda. Irmã, aquele relacionamento que você tem com aquela mulher adúltera que você sabe que traz o marido dela. Por que você ainda tem amizade com essa pessoa? Você já trouxe ela para a igreja para buscar salvação? Se não trouxe, para que você tem? Pra você se corromper? Você está gostando do que ela faz? Você está gostando do que ele faz, irmão? Junto com aquela pessoa lá que mete o louco aí com tudo quanto é a gente que tem. Isso não faz parte da nossa vida. Os nossos relacionamentos têm que ser com propósito. Nós temos que estar junto com pessoas que nos levam para um destino, que nos fazem então avançar para o sucesso.
sabe? E não estou falando só gente da igreja, não. Estou falando, tem muitas pessoas boas que não estão dentro da igreja, mas são pessoas boas. Tem caráter, tem disciplina, tem uma vida séria. É um marido de uma só mulher, é uma mulher de só um marido, é uma pessoa então que honra seus compromissos. Está tudo bem, não tem nenhum problema você ter então relacionamento com essas pessoas. E você até deve ter relacionamento com pessoas de fora, que sejam boas, mas que te levam então para um destino. Só que a maioria das pessoas não estão investindo em relacionamentos com propósito. Faça uma lista hoje, irmãos, das pessoas que você tem como amigos e amigas. E quem sabe Deus vai falar para você, vamos cortar isso, vamos cortar essa, vamos cortar isso, vamos cortar essa. Que tem muitos amigos, mas tem uns que são amigos da onça. E essas pessoas não fazem parte da nossa jornada. Então invista em seus relacionamentos para o evangelismo. As pessoas que você então se relaciona, que são fora do nosso ambiente, é para você evangelizar, para você falar de Jesus para elas. Você não pode ser como um camaleão, chegar perto das pessoas e se transformar como elas são, viu? Invista então nisso. Relacionamentos por serviço social, servir as pessoas. Como é bom servir pessoas. Como é bom fazer então, sabe, o bem para as pessoas. Mas nós precisamos investir em relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos profissionais. Você precisa ser pessoas que se relacionam com pessoas que estão à frente de você. Pessoas que te levam, te estica a sua mente. Puxa então as suas coisas. Por que você acha que uma criança de 4 ou 5 anos de idade quer estar perto das crianças de 6, 7 anos de idade? Por que você acha que hoje, na nossa rede jovem, que era para ter jovens de 15, 16 anos a mais, tem 12, 13, 11, 9? Por que você acha isso? Porque o próprio DNA dessas pessoas querem se esticar, querem estar num patamar para frente. Viu? Querem estar num patamar para frente. Cadê os homens aqui? Os homens, você não tinha barba, você não queria ter barba? Quantos aqui rasparam seu rosto antes de ter barba? Aí levanta a mão, vamos ver. Levanta a mão. Eu pegava a gilete do meu pai e ficava passando no meu rosto, não tinha nada. É verdade ou não é? Porque nós queremos estar para frente. E por que tem gente que fica andando com gente que tem cabeça de minhoca, irmão? Fica comendo terra. Só pensa o que não presta. Só fala asneira. Eu sou daquele. Meu irmão, você quer estar comigo? Nós vamos para cá. Se você não quiser ir para cá, ó, tchau, fica para cá. E vamos embora. É assim que nós temos que fazer, dessa forma que nós temos que ser. Porque senão, os relacionamentos puxam a nossa vida. Relacionamentos afetivos com pessoas, tanto amigos quanto então os relacionamentos também, nós precisamos ter tudo com propósito. Por que nós somos amigos de algumas pessoas? Por que nós queremos então estar perto dessas pessoas? Qual o propósito disso? Nós precisamos pensar. Você não pode viver por viver, você não pode estar, é meu amigo, é meu amigo. O que você está fazendo da vida? O negócio está rodando só, não dá certo. Relacionamentos em crescimento, de crescimento em fé. Você precisa de pessoas, irmãos, que puxam a sua fé para frente. Para matar o gato não, né? Senão vão me prender, não pode matar o gato. Para matar a cobra. A cobra. Para matar a cobra, você precisa estar com pessoas que te levam você para uma fé maior. E não aquelas que te roubam a sua fé. Sabe aquela pessoa que só fica só com futrica? Sabe aquelas pessoas que só ficam só com coisinha? Fala mal de um, fala mal do outro. Isso é fato. Nós já falamos um monte de vezes aqui. Eu vou falar de novo só para você gravar isso. Quem fala mal de alguém para você, fala mal de você para alguém, tá? Não seja bobo ou boba de pensar diferente. Linguarudo e linguaruda, linguarudo, linguaruda.
E fala de um para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro. E tem hora que fala até dela para outras pessoas. Então assim, cuidado. Cuidado com os relacionamentos que você tem. Cuidado com as pessoas, elas precisam te puxar você para frente. Você precisa ter esperança em construir relacionamentos. Construir, então, diferenciados relacionamentos com propósito. Relacionamentos de comunhão em fé. Salmo 71, 14. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Você pode repetir comigo essa frase no 3? 1, 2, 3. Enquanto existe esperança, enquanto existe vida, existe esperança. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: há esperança para a sua vida. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida agora. Deus ele tem feito grandes coisas por nós e através de nós. Feche seus olhos, queridos. Eu gostaria de, nesse momento, perguntar a você. Você que está decepcionado com algumas coisas, você que está frustrado no meio de algumas situações que essa vida proporcionou, vamos cantar a da 99 que vocês cantou, essa daí. Você que está frustrado com alguma situação e alguma dificuldade em meio do teu caminho, alguns problemas então acontecendo no meio do seu projeto de vida. Sabe, irmãos, Deus, Ele não quer isso para nós. Deus, Ele quer que nós continuemos firmes. Continuemos então lutando. Continuemos então batalhando em cada propósito, em cada circunstância, em cada caminho. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, Pai. Aqui nós estamos, Senhor, nessa noite. Eu oro pela vida, Senhor Deus, de cada uma dessas pessoas. Que a esperança volte, Senhor, nesses corações, que já não tem mais. Que pessoas aqui, meu Deus e meu Pai, que perderam a perspectiva da vida, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma renovação. Um tempo novo, Senhor, sobre a vida deles, papai, em nome de Jesus. Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, aqui nós te buscamos. Pedimos que o Senhor mude, Senhor, a história. Transforme, meu Deus e meu Pai, Senhor, os destinos daqui, Senhor, colocados diante de Ti nessa manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Os abençoe. Muda a história. Transforma, meu Deus e meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, pelo poder do nome de Jesus. Que haja esperança, que a esperança, Senhor, em ultrapassar as barreiras e as dificuldades da vida, possa, Senhor, surgir em seus corações, em nome de Jesus. Vai falando com Deus enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor.